Fala galera, tudo bom? Tudo jóia? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as CALPs e as BICs, mas não essas BICs. Todas as aulas de inglês e geralmente os materiais didáticos que não estão focando no CLIO têm um conteúdo, têm unidades desenvolvendo as competências linguísticas básicas interpessoais dos nossos alunos. Para exemplificar a nossa conversa de hoje, eu vou utilizar o material didático da Cambridge, o Uncover One. A gente vai entender o motivo pelo qual as unidades deste material didático focam tanto nas BICs. As BICs nada mais são do que toda competência linguística que nós temos para engajar em uma conversa, para engajar numa interação social. Então, a gente aprende a falar, a gente desenvolve essa BIC na nossa língua materna. Se a gente aprende a falar em um outro idioma, se a gente aprende a falar em língua inglesa, a gente vai fazer o transporte dessa BIC para a língua inglesa também. Tem algumas diferenças? Temos algumas diferenças sim, em termos culturais, sociais e de comportamento linguístico. Mas essa competência é transferida sim. A gente pode fazer essa transferência sim. Isso é um problema? Não necessariamente. Lembre-se que a gente está falando de um material para A1, para nível A1. A gente, óbvio, que precisa começar a desenvolver nesses alunos essas habilidades, essas competências linguísticas. Por quê? Porque essas habilidades são mais simples, são menos complexas, são estruturas menos complexas, são palavras menos complexas, porque faz parte do linguajar do dia a dia, do linguajar da nossa rotina. Completamente diferente das CALPs. As CALPs são competências linguísticas acadêmicas. Diferentemente das BICs, que são interpessoais básicas do nosso dia a dia, da nossa rotina, as CALPs têm o foco total na língua acadêmica, ou seja, uma língua mais sofisticada, com estruturas mais complexas, com um vocabulário mais enriquecido. E a gente, como professor, também tem a responsabilidade de expor os nossos alunos, ensinar os nossos alunos e fazer com que eles produzam utilizando as CALPs também. Óbvio que nesse material que eu utilizei como exemplo da Cambridge Uncover, por ele ter o foco no nível de proficiência A1, ele não vai se aprofundar tanto nas CALPs. Porém, ele coloca algumas sementinhas de CALPs ao longo das unidades. Por exemplo, na unidade 9 do livro da Uncover de Cambridge, eles pedem para os alunos escreverem a biografia de um atleta. Isso é uma atividade que trabalha CALPs, porque uma biografia requer que os alunos utilizem uma linguagem mais sofisticada do que, por exemplo, escrever um e-mail. Isso é muito importante. Por quê? Porque ao longo da vida acadêmica do aluno, ele vai ter exposição, ele vai ficar exposto a linguajar acadêmico, dependendo do professor, ou se ele chegar até a faculdade, ele também vai ter uma exposição a uma língua um pouco mais robusta, um pouco mais sofisticada e complexa, com estruturas mais complexas. Ele vai também, ao longo da vida acadêmica dentro da escola, ter acesso a textos acadêmicos, textos jornalísticos um pouco mais complexos também. E é importante que os nossos alunos consigam não só compreender, mas também interpretar o que está sendo falado, o que está sendo lido, como escrever e como produzir também no mesmo nível, no mesmo registro. Então nós como professores, o que a gente precisa fazer? A gente precisa levar para os nossos alunos atividades em que estejam presentes as BICs, porque isso sim é muito importante, fazer com que o nosso aluno entenda quais são as regras, como é que é o comportamento linguístico social de uma situação informal, de uma situação corriqueira, e também, muito importante, fazer com que os nossos alunos compreendam, estejam aptos a entender e a produzir em um nível mais acadêmico e um nível mais complexo, com estruturas mais complexas.